Bom dia, meninas, tudo bem? Chegamos hoje ao estudo do capítulo 16 de Mateus. E a gente já começa esse capítulo com os fariseus, os saduceus, indo ali pedir um sinal para Jesus. Eu acho que a gente já está um pouquinho familiarizado com eles, já sabemos mais ou menos, né, quem eles são. E eles chegam ali falando, Senhor, Jesus mostra aí, dá um sinal pra gente, né, um sinal vindo dos céus. E Jesus, com toda a inteligência, com toda a perspicácia que ele tinha, ele já entende exatamente, olha só, vocês me pedindo um sinal dos céus, vocês que sabem, quando vocês olham para o céu, vocês sabem quando vai chover, se o céu está vermelho de manhã, vocês sabem que o dia vai ser ensolarado, mas vocês não conseguem ver o maior sinal. Jesus estava se referindo a ele mesmo. Eu sou o maior sinal, vindo diretamente dos céus, vindo para trazer essa mensagem de salvação, de arrependimento dos pecados, de transformação. E eu estou aqui, né, fazendo tudo o que eu estou fazendo e vocês não veem. Está na sua cara, está aos seus olhos e vocês não estão querendo enxergar. Não tem um ditado que o pior cego é aquele que não quer ver? Alguma coisa assim parecida? E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Que sinal maior que eu mesmo, que eu que tenho operado milagres, que tenho feito paralíticos andar, tenho até ressuscitado mortos, o que mais que vocês querem? O que mais? Então Jesus não se deixa levar por esses fariseus, saduceus e diz, olha, eu não vou fazer com que o céu mude de cor para vocês crerem em mim. Eu não vou, porque o que eu estou fazendo deveria ser o suficiente para vocês crerem em mim. E simplesmente sai e deixa para lá. Depois ele vai falar com os discípulos acerca do fermento dos fariseus. Os discípulos meio que não entendem muito bem, acham que ele está falando do pão, mas na verdade ele não está falando do pão. A mensagem simples e básica que ele está falando é que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Ou seja, traduzindo para uma palavra mais atual, se você pega uma maçã podre e coloca numa cesta cheia de maçãs bonitas e saudáveis, ela vai apodrecer as outras maçãs. Então o que Jesus está dizendo é cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado para que a incredulidade deles não alcance vocês, cuidado para que vocês também não se coloquem nessa posição de Senhor, me dá um sinal, me mostra um sinal nos céus. Eu já sou o sinal vivo. Então tenha cuidado, guarda sua mente, não deixe ser levado por coisas tão pequenas e tão sutis que quando você perceber, porque começa um pouquinho, ele mesmo diz que é um pouquinho de fermento, e quando você percebe, toda a massa do pão já está toda tomada por esse fermento e não é nada bom. E aí a gente vê eles chegando, Jesus chegando em um lugar chamado Cesareia de Filipe, e ele vai fazer algumas perguntas ali para os discípulos, né? Mas um paninho de fundo aqui. A Bíblia, ela nos dá muitas informações, e algumas informações a gente pode colher em livros de histórias, historiadores, documentos, só para a gente entender um pouquinho aqui dessa cidade chamada Cesareia de Filipe. Não dá para entrar, não dá para falar profundamente, então vou tentar bem sucintamente resumir, mas é porque tem um significado muito importante aqui. Essa cidade, na verdade, antes ela se chamava Pânias, porque era em homenagem ao rei Pan, ao deus Pan, não rei, Deus Pan. E depois ela muda para Bânias e depois ela muda para Cesareia de Filipe, porque esse Filipe era filho de Herodes, então já havia também uma cidade chamada Cesareia. Essa é a Cesareia de Filipe, em homenagem ao filho de Herodes. Mas essa cidade, ela ficava cercada por montanhas e era uma cidade totalmente voltada para deuses, tanto assírios quanto deuses gregos. Nessa cidade haviam vários templos a deuses pagãos. E um dos templos, o templo maior, o templo mais bonito, era o templo dedicado ao deus Pan. E quem era esse deus Pan? Resumidamente, o deus Pan era o deus que ele era um deus das cavernas, das grutas, e ele era um deus que gostava de caminhar pelas florestas, e o nome dele é exatamente o que ele significava, Pan.
Daí surge uma palavra que nós conhecemos bastante hoje, que é a palavra pânico. Ele era o Deus do pânico. Então, Jesus está numa cidade onde se cultuava um Deus que pregava o pânico. Daí já dá pra gente ter uma ideia de como era essa população nessa cidade. Se cultuava um Deus onde a sua maior prerrogativa era trazer o pânico, vamos imaginar que essa cidade, a população dela era uma população já aterrorizada. Então esse é o pano de fundo dessa cidade de Cesareia de Filipe, onde tinha várias montanhas, cavernas, e diziam-se que a nascente do Jordão estava exatamente aí em uma caverna em Cesareia de Filipe. E aí Jesus chega e pergunta para os discípulos: quem que o povo está dizendo que eu sou? Porque ele já tinha vindo um pouquinho antes, dos fariseus querendo sinais, querendo que o céu, alguma coisa acontecesse nos céus. E Jesus vai perguntar para os discípulos: o que as pessoas estão dizendo? Quem eu sou? Aí os discípulos dizem: uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, outros João Batista, e eles vão enumerando alguns profetas. Mas Jesus olha e pergunta: e vocês, os meus discípulos, os que andam comigo, os que me conhecem, os que já têm visto mais do que sinais nos céus, têm visto verdadeiro sinal vindo do céu, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz uma frase tremenda. Ele diz: tu verdadeiramente és o Cristo, Filho de Deus. E aí o que Jesus diz? Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Porque Pedro entendeu: eu estou seguindo a esse sinal que veio do céu, e ele é o Cristo, o Filho de Deus. A palavra Cristo é grego e ela tem o mesmo significado que a palavra Messias no hebraico. Mashiach em hebraico, Christos no grego, mas as duas têm o mesmo significado: ungido. Ungido, se a gente for olhar lá no Velho Testamento, quando se ungia um rei, um sacerdote, derramava-se azeite na cabeça e ali ele era proclamado rei, o sacerdote. Então Jesus é o rei, o ungido de Deus, o Filho de Deus, o Cristo. E Pedro teve essa revelação tremenda, profunda. Não pediu sinal porque ele já estava caminhando com o próprio sinal, com o verdadeiro sinal vindo dos céus. E aí, nessa cidade onde o pânico reinava, né, onde as pessoas viviam em constante temor, e Pedro tem essa revelação. E aí Jesus vai e fala: e tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Aí tem várias interpretações para essa passagem, mas eu acredito, vou falar sobre a que eu realmente acredito. Eu não acredito que Jesus está falando: Pedro, tu és... O nome de Pedro significa rocha, tanto no grego quanto no hebraico, no aramaico. As palavras têm o mesmo significado. Pedro e rocha é a mesma coisa. Mas eu acredito que quando Jesus está dizendo: tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, Jesus não está falando de Pedro, Jesus está falando dele mesmo, porque ele é a rocha, a pedra angular, aquele que é o sustentáculo, a base, o alicerce da nossa fé. Porque a nossa fé, ela não pode estar baseada em homem. A sua fé não pode estar baseada no que eu estou falando aqui, na minha interpretação, mas sim baseado na palavra de Deus. Porque o homem, como nós já falamos antes, o homem que eu digo ser humano, ele é falho. Pedro era falho. Você vai ver mais adiante que Pedro vai negar a Jesus. O homem é falho, mas Jesus não foi. Jesus não pecou, ele não errou. E ele era o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, que veio trazer salvação. Então ele não poderia estar edificando a igreja dele sobre um fundamento humano, falho, que pode errar hoje e amanhã, como a gente vê o tempo inteiro. Na verdade, ele edifica a sua igreja sobre ele mesmo, que é a rocha, a pedra viva, a pedra angular, que tem alicerce, que é embasada, forte e não tem vento, nada pode romper. Amém? Mas a pergunta que não quer calar, para a gente terminar aqui o nosso capítulo 16 é: e você? Quem você diz que Jesus é?
O que ele é para você? O que você diria se Jesus estivesse agora na sua frente te fazendo essa pergunta? Ele iria chegar para você e falar: não foi carne nem sangue que te revelou, minha filha, mas foi o Espírito de Deus, foi o meu Pai que te revelou. Porque você diz que Jesus, tu és o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador. Ou você ainda não consegue ter esse discernimento? Eu não sei qual é a sua resposta, mas faça essa pergunta, deixe que Jesus pergunte para você quem ele é para você. Quem você pode hoje, já estamos no capítulo 16, já estamos há 16 dias caminhando nessa jornada. Eu creio que você está lendo, que você tem ouvido as orações, que você tem ouvido as explanações e talvez o seu conceito acerca de Jesus tenha mudado. Talvez tenha sido só fortalecido, talvez você descobriu coisas que você nem imaginava. Então hoje eu quero terminar com essa pergunta. E você? Quem você diz que Jesus é para você? Não para o mundo, não para as pessoas, não os outros, não o que eu digo. O que você diz. Quem é Jesus para você? Pense, reflita, tire suas conclusões e responda para ele. Responda para ele, tá bom? A gente se vê amanhã em Mateus 17. Amanhã a gente tem mais uma convidada muito, muito especial, querida do meu coração. E eu espero que você tenha um dia de reflexão, de busca na palavra e de respostas dentro do seu coração. Amém? Tenha um dia abençoado. A gente se vê amanhã em Mateus 17.